Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadira Albano. Hoje é dia 10 de junho de 2025, uma terça-feira. Estamos começando mais um momento João 3:30, né? Que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço e desfazendo toda obra das trevas. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço também para os moradores de rua, as pessoas que moram em rua, que moram em área de risco, Pai, neste frio, Senhor. Levanta pessoas para estar fazendo a obra, a entrega do sopão. Ah, meu Deus, eu não sei levar a coberta, a roupa. Meu Deus, porque tá muito frio. Tem misericórdia, Pai. Senhor Deus, financia meu ministério para mim voltar a fazer esta obra de rua. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, igreja? A palavra do Senhor hoje está em Deuteronômio 29, a renovação da aliança, tá? Diz assim: são estes os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moabe, além da aliança que tinha feito com eles em Horebe, tá? Então, vamos lá? Meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, pela tua santa e preciosa palavra no momento, João 3:30. Eu te peço que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito de Deus, cresça e que o missionário Nadir Albano desapareça, porque o objetivo do canal é pregar a palavra de Deus, para que Jesus venha a ser exaltado e glorificado em tempo e fora de tempo. Amém, Jesus, que eu diminua, que o Senhor cresça sempre. Como diz João, né? Eu somente sou amigo do noivo, né? Arandaçu de Comanai, simplesmente sou aquela que o Senhor escolheu, né? Para ministrar a palavra dele, Senhor, que eu venha cada dia mais diminuir até desaparecer, para que o Senhor sempre cresça em tudo que eu venha fazer, em nome de Jesus, amém, né? A palavra do Senhor diz assim, é a renovação da aliança, tá? São estes os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moabe, além da aliança que tinha feito com eles em Horebe. Moisés convocou todos os israelitas e lhe disse, nos seus olhos, os seus olhos viram tudo o que o Senhor fez no Egito, ao faraó e todos os seus oficiais e a todas as suas terras. Com os seus próprios olhos vocês viram aqueles grandes, aquelas grandes provas e aqueles sinais grandes e maravilhosos. Então, ele chama o povo para lembrar de tudo que Deus havia feito, né? E Deus havia feito sinais, coisas maravilhosas ao povo dele, tá? Por quê? Porque era o povo de Deus, o povo que Deus escolheu para, né? Para, como seu, né? Seu filho querido, especial, que é o povo de Israel, né? E a gente vê, né, que esse povo eles viram tudo que Deus fez, os milagres, o cuidado, como Deus trabalhou com eles. E a gente sabe também, né, que aí teve os relatórios dos espias e teve muitas outras coisas, né? Então Moisés, quando ele fala para o povo, está falando do povo ali como nação, né? Referindo ali à nação de Israel, como eles viveram ali, né, quando saíram ali do êxodo do Egito. Então, falando para a nação do povo, né, que Deus escolheu, que saiu, né, porque quando Jacó subiu era 70 almas, depois saiu uma nação, nossa, uma multidão de gente, né, que Deus multiplicou na terra conforme a promessa que Deus havia feito para Abraão, né, que seria como areias do mar, né, e a gente vê que quando ele fala aqui também, né, e são assim as pessoas acima de 20 anos, tá? Porque os que haviam de baixo, né, de 20 anos para baixo haviam morrido, que foi aqueles que se rebelaram contra o Senhor ali, quando os espias foram ver a terra, tá? E fora as outras situações também que ocorreu ali no deserto, quando o povo estava peregrinando esses 40 anos, tá? No entanto que, quando os espias voltaram com feedback negativo, 10 deles, somente José e Caleb positivo, foram os únicos dois que entraram na terra prometida, né? Os restantes não entraram, tá? Mas vamos lá no 4. Mas até hoje o Senhor não lhes deu mente que entenda, olhos que vejam, ouvido que ouça. Durante os 40 anos, e aí ele diz assim, né? Muito forte isso, igreja. Mas até hoje o Senhor não lhes deu mente que entende, olhos que vejam, ouvidos que ouça. Durante os 40 anos em que conduziu pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se rasgarão, né? Então, assim, eles não conseguiam entender, né? O mistério de Deus. Deus falou para eles, suas sandálias, seu sapato não se rasgarão. E eles viveram um milagre no deserto, né? Vocês não comeram pão? Olha ele lembrando. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus, né? Quando vocês chegarem neste lugar de Seom, rei de Esbom, Og, rei de Bazã, atacaram-nos, mas nós os derrotamos, conquistamos a terra deles e a demos por herança às tribos de Rubem e Gade, a metade da tribo de Manassés, ok?
Sigam fielmente os termos dessa aliança para que vocês prosperem em tudo que fizeram, tá? Então, a gente lembra aqui porque essas tribos, elas não queriam passar, né, para o Jordão, tá? Para ali pro lado de Canaã. Então, eles queriam ficar antes ali da terra de Canaã. Se eu não me engano, essa parte tá em... Ai, meu Deus, que é tanta coisa. 3:16, eles falaram que não queriam, eles ficaram pro lado de cá, tá? Vamos lá. No 9, tá? Sigam fielmente os termos dessa aliança para que vocês prosperem em tudo que fizerem. Então, gente, tinha uma aliança, né? Então, para com o povo de Israel. Então, quando eles obedeciam a Deus, a bênção chegava. Quando não tinha bênção, ok? Hoje, todos vocês estão na presença do Senhor, o seu Deus, os seus chefes, os seus homens destacados, os seus líderes oficiais e todos os demais homens de Israel. Então, nesse tempo aqui, eles estavam na presença de Deus, mas depois esse povo sai da presença do Senhor, tá? E a gente vê que a maldição que a gente pregou ontem, né? Vem sobre a vida deles, coisas terríveis, que até eles comiam seus próprios filhos, né? As mulheres boas e fiéis se engravidavam para comer a sua própria placenta, também era a fome que elas tinham, ok? No 11, juntamente com seus filhos e suas mulheres estrangeiros que vivem nos seus acampamentos, cortando lenha e carregando água para vocês, tá? Vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com o Senhor, o seu Deus, a aliança que Ele está fazendo com vocês hoje, selando sob juramento. Então, de novo, igreja, Deus sempre renovava a aliança com o povo dele, ok? Porque era o modo, né, do povo lembrar do que Deus tinha feito, né? Do que Deus havia feito com este povo e o que Deus estava fazendo com esse povo, né? Então, Deus, ele sempre lembrava da aliança, tá? Eles tinham que lembrar sempre da aliança, ok? Que o Senhor, seu Deus, está fazendo com vocês hoje, selando sob juramento, para hoje confirmá-lo com o seu povo, para que ele seja o seu Deus, conforme lhe prometeu, para que ele seja o quê? O seu Deus, tá? Eles não podiam esquecer disso. Lhe prometeu, jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então, era algo que Deus queria que o povo de Israel estivesse sempre em obediência à aliança que foi feita aos patriarcas, tá? E vamos lá, no 14. Não faça essa aliança sob juramento somente com vocês, que estão aqui conosco na presença do Senhor, o nosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui hoje, tá? Com os futuros remanescentes, com aqueles jovens, com aquele povo que viria no futuro, né? Até nos dias de hoje, tá? No 16, vocês mesmos sabem como vivemos no Egito e como passamos por várias nações até chegarmos aqui. Moisés falando, vocês viram nelas a sua imagem, os seus ídolos detestáveis, feitos de madeira, de pedra, de prata. Então, assim, eles viram, né, o quanto que esse povo era idólatra. E mesmo assim, a gente sabe que quando Moisés subiu para pegar os 10 mandamentos, eles fizeram um bezerro de ouro, né? O povo era terrível, né? Era um povo que Deus estava lutando ali para não se misturar com as outras nações, porque o povo já era obstinado, já tinha, apesar que já a queda, né, de Adão e Eva ali já trazia em si, né, o desejo para o pecado, né? Então Deus, ele sempre deixa claro, ok? Vamos lá no 18. Cuidem para que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza veneno amargo, tá? Ou seja, o Senhor está falando assim, a idolatria, o engano, a mentira que não venha fazer parte, né, do povo de Israel, tá? Então, Deus, no versículo 18, tá? Mulheres, né? Então, para ter todo este cuidado. Então, Deus, ele sempre estava ali falando pro povo, vocês tenham sempre este cuidado, né? Não se afaste para adorar outros deuses, tá bom? Não se afaste para adorar outros deuses, ok? Então, Deus sempre chamando o povo de novo para o centro da sua vontade, porque era terrível, né? É muito, olha, cuidem para que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, tá? Da clã cujo coração se afaste do Senhor. Por quê? Porque eles tinham que estar com o coração voltado para adorar a Deus e não deuses estranhos, tá? Porque Deus, ele sempre teve esse receio para que o povo de Israel não caísse em tentação. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras desse juramento, invocar uma bênção sobre si e pensar estarem em segurança, muito embora persistam em seguir o seu próprio caminho, trará desgraça tanto a terra irrigada quanto a terra seca, né? Então Deus está deixando bem claro, né? A pessoa tá lá, servindo outros deuses, adorando, tá achando que Deus tá abençoando? Não, Deus não tá, tá? Ainda mais é o povo de Israel, que era um povo que Deus separou para si, né? Povo de Deus, ok?
O Senhor jamais se disporá a perdoá-la sua ira, os seus erros se acenderão contra tal pessoa. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ele. O Senhor apagará o seu nome debaixo do céu. E a gente vê que isso vai acontecer, né? Ao povo de Israel. Oh, meu Deus, é muita coisa, né? O Senhor separará de todas as tribos de Israel para que sofra desgraça de acordo com todas as maldições e aliança escrita neste livro da lei. Então, a gente vê que hoje, né? Hoje. Então, a gente vê que não mudou, né? Deus continuou o mesmo para com o povo dele, tá? Porque produzir raiz de amargura é idolatria para Deus, né? Coisas que não vai trazer amargura ao povo, vai trazer que vai tirar do caminho do Senhor e será pesado. E como é que foi? A gente sabe que aconteceu depois, conforme a gente vai estudando a palavra do Senhor, tá? Porque eu jamais... Como é que Deus vai perdoar alguém, né? Que tá aqui, né? A maneira de Deus falar, porque ele é soberano, né? E vai vir a repetindo a destruição e veio sobre o povo de Israel. E Deus vai apagar, né, o nome dele de face da terra. A maneira eu estava explicando, não façam, não se pecam, não se mistura com os idólatras, ok? Os seus filhos e seus descendentes, os estrangeiros que vierem da terra distante, verão a desgraça que terão caído sobre a terra e as doenças com que o Senhor terá afligido. A terra inteira será um deserto abrasador de sal, enxofre, no qual nada que for plantado brotará. Onde nenhuma vegetação crescerá, será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Adema e Zeboim, que o Senhor destruiu com ira, né? Povo idólatra que praticava coisas que não agradavam. A gente sabe que Sodoma e Gomorra havia homossexualismo, havia pedofilia, havia tudo de maneira aberta, né? Até os pequenos, né, daquela cidade já tinha práticas horrendas de homossexualismo. Então, você imagine o horror que não era, né? Todas as nações perguntarão por que o Senhor fez isso a esta terra, por que tanta ira e tanto furor? E a resposta será, foi porque este povo abandonou a aliança do Senhor. Entendeu? Deus dos seus antepassados, aliança feita com, feita, né? Feita com eles quando os tirou do Egito. Eles foram adorar outros deuses e se prostraram diante deles, deuses que eles não conheciam antes, deuses que o Senhor não lhe tinha dado, né? Porque Deus, ele diz, não adorará outro Deus, somente o Senhor Deus, né? Então, assim, era um mandamento que ele não podia quebrar eles, né? Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra essa terra e ele trouxe sobre ela todas as maldições escritas neste livro, cheios de ira, indignação e grande furor. O Senhor os desarraigou da sua terra e os lançou numa outra terra, como se vê hoje, né? E a gente vê que isso aconteceu. Eles foram peregrinos, foram espalhados por muitos lugares. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigam todas essas palavras. Então, Deus está falando assim, obedeçam, sigam, né? Porque Deus revelou, né, coisas para vocês, né? Então, assim, que o povo, para o povo de Israel, olha só, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Aquilo que Deus não revelou para o seu povo, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigam todas essas palavras. Então, o povo tinha que seguir as palavras da lei, né? Para que Deus revelou para eles, mostrou que não era para eles adorar outros deuses, mas infelizmente eles se desviaram, adoraram outros deuses, né? E aí a gente sabe que teve a situação do exílio, teve o cativeiro babilônico, das Assírias, teve muitas outras situações. Então, assim, os acontecimentos ocultos de Israel, né, que Deus não quis revelar, né, mas Deus deixou claro as bênçãos e as maldições. Então, eles tiveram a opção de seguir, né, mas a gente vê que, né, o que foi revelado, infelizmente, eles, né, não adorem outros deuses, não faça isso e aquilo eles fizeram com as nações ímpias que Deus sempre lutou para que eles não estivessem no meio delas, amém? Que Deus abençoe vocês, que vocês venham ter uma terça-feira abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Que frio que está aqui em São Paulo, Jesus!